Cocotes e cocotes, mundo Edu. Waffle, alguém? Delícia isso aqui. Isso é o waffle da vitória, entendeu? Isso aqui é o que você vai comer depois da prova do Enem. Vai degustar o sabor da vitória, entendeu? Então é o seguinte, o que nós vamos falar hoje? Os assuntos que mais caem na prova do Enem de arte antiga, que vai da pré-história ao gótico. Pré-história, não aguento mais pré-história na prova. 2007 caiu pré-história. Caiu história, caiu história. Cai sempre história, entendeu? Da arte e pré-história. Então na pré-história nós temos uma arte ritualística, naturalística, esquisitística, napedrística, estilística, tudo com ística. Os hominídeos acreditavam que pintando os animais com flecha iriam capturar o espírito do animal. Então eu vou pintar um veadinho da floresta, um texugo, uma esquila, e eu vou botar uma flecha nesse animal, porque isso iria capturar o seu espírito e facilitar a caça do homem primitivo. Professor, com o que eles pintavam? Com as tintas Faber-Castell, pincéis, com os pés? Cara, eles usavam elementos da natureza e o stencil, que é uma zarabatana oca de osso, para soprar o pigmento. Como matéria-prima da pintura, usavam flores esmagadas, carvão, sei lá, mijo de vaca, alguma coisa que pudesse, elementos da natureza para poder facilitar aí a aglutinação dos pigmentos e tal. Uma coisa bem natural, uma coisa bem da natureza, assim, por isso essa coisa naturalística. E o que eles usavam como matéria-prima para pintar? Os elementos da natureza, flores esmagadas, carvão, mijo de texugo, sangue da Gretchen, qualquer coisa que tiver ali para poder aglutinar e assoprar na zarabatana e registrar nas paredes. Usavam as mãos também, vou botar a mãozinha ali, que nem na pré-escola que você bota uma guaxa ali e enfia a mão no nariz, enfia a mão em... Temos também a diferença do paleolítico para o neolítico. O paleolítico, uma arte era mais ritualística, mais naturalística. O homem nômade percorria grandes distâncias para habitar as cavernas. Sociedade matriarcal, né? Eu sei quem é minha mãe, mas eu não sei quem é meu pai. Então tem uma adaptação do corpo, o corpo vai mudando, a cocota vai subindo a pererequinha da mulher primitiva e vai possibilitando uma relação mais olho no olho, uma coisa de identidade, cumplicidade, vergonha, afeto, vamos dizer assim. E daí, no Neolítico, eu já tenho o meu vilarejo. Prof, mas e na arte, o que isso tem a ver? Tem a ver que no Paleolítico eu vou lá e vou registrar aquele acontecimento, não tenho um pensamento artístico muito desenvolvido, né? Então tenho aí a Vênus de Bullensdorf, o símbolo da fertilidade aí, aquela cocota pequenininha ali assim, né? Com seios fartos, com uma anca, aquela coisa, né? E no Neolítico eu tenho uma arte muito mais o quê? Muito mais brincada, muito mais diversificada, muito mais... Eu tenho um surgimento, de repente, de um pensamento mais artístico. Eu tenho uma coisa muito importante que é a geometrização da forma. Então tem uma criatura lá, eu vou fazer ela com elementos geométricos, triângulo, círculo, eu vou brincar mais com a forma, eu vou fazer para o outro. Eu tenho uma mulher, uma cocota que é minha, eu tenho um filho chamado Jamal, e daí ele cai, bate com uns quengos no chão, tá chorando, eu vou lá e faço um brinquedo para ele. Então eu exploro muito mais a forma no Neolítico do que no Paleolítico. E como isso aparece na prova do Enem? Cara, aparece a tal da Serra da Capivara. Eu não aguento mais essa capivara na prova do Enem, do Piauí. Eles adoram a tal da Serra da Capivara. Tá, tudo bem, bonitinho, a capivarinha, tá, um animal em extinção, sabe? Os bichos, foda-se essa capivara podre, não aguento mais. Qual é a diferença do Brasil para a Europa? Não interessa. Interessa é as semelhanças. Capturar o pensamento humano, registro de uma identidade local, aquela coisa... Tem uma questão né, meio engraçada que parece que tinha um cara hashtag roubando uma árvore de Natal. Então, a pintura ela é meio desorganizada, ela é meio jogada, sem perspectiva, profundidade, simetria. Ela é uma coisa bem mais instintual, como eu falei, ritualística. Então, cai e se manifesta mais nas questões dessa maneira, como o registro de um pensamento, como o cotidiano, registro de um cotidiano, essas coisas assim. Então, a arte, escultura, enfim, as cerâmicas né, romenas lá e tal, com geometrização da forma, falando de Neolítico. No Neolítico aparece uma outra coisa também, que é o desenvolvimento da arquitetura primitiva. Ela tem várias etapas, mas eu posso dizer que 3 delas são bem importantes e recorrentes, que é o menhir, o domens e o cromelete. Menhir é quando as pedras estão uma na frente da outra. Menhir, pedra uma na frente da outra, fazendo um trenzinho, fazendo sei lá, um menage à Troyes. Domens eu tenho 2 pedras, eu tenho uma acima dela, é como se eu tivesse uma pedra dormindo
em cima da outra. Então, domens, a pedra está dormindo na outra. E o cromelete, as pedras estão de maneira circular, em forma de omelete. Galera, Egito. Egito, areias do tempo, Cleópatra, múmia, faraós. E agora temos, sei lá, deuses do Egito, um filme bem podre aí. Mas Êxodos e deuses, né? Deuses e sei lá o quê. Aquele com o Christian Bale é bem legal. Então, Egito, nós temos uma arte o quê? Uma arte frontal, uma arte muito mais religiosa, vamos dizer assim. Lei da frontalidade. Eu estou de lado, mas estou de frente, mas estou de lado, olhando para você, que era uma coisa meio egípcia, meio esquisita. Então, primeiro plano, ausência de profundidade. Outra característica também é as cores chapadas. O professor, como assim cor chapada? Tipo aqui, ó. Não. Cor chapada é tipo, que nem a criança pinta, sei lá, sem matisse, sem degradê. Eu tenho uma cor só, o amarelo é amarelo e deu. O laranja é laranja e deu. O branco é branco e deu. Entendeu? Então, primeiro plano, cores chapadas. Eu tenho umas formas mais geométricas também. Os egípcios tinham uma coisa meio tentativa de dar ideia de movimento. Então, às vezes eu tenho uma pintura com várias pessoas assim, ó. Como se o cara fosse dar uma chicotada, enfim, fosse atirar uma lança. Então, é bem rígido, mas existe a tentativa de dar ideia de movimento. Uma arte anônima, eu não sei quem pintou aquilo, se for Katiuska, Tiagão, Hamilton ou a Kellen. Então, é uma arte totalmente anônima. Eu tenho os hieroglifos, né, que são é a pintura misturando com signos e, enfim, aquelas coisas meio obscuras, meio código da Vinci. Como é que eu vou decifrar esse negócio aqui? Então teve a Pedra Roseta, teve o Chapolion lá, que a partir daquilo ali a gente conseguiu traduzir a cultura egípcia, né, o que estava nas paredes dos templos, das pirâmides. Tem outra grande característica que é o antroposomorfismo. Eu tenho a cabeça de um animal e o corpo de gente, né, o corpo de homem. Então, cabeça de um chacal e corpo de homem. Eu tenho Anubis, eu tenho Set, Ísis, Horus, enfim, antroposomorfismo. Nós temos também as estátuas que quase todas eram pintadas. O pigmento foi saindo com o tempo. A própria esfinge tinha um pigmento, foi achado atrás da orelha dela um pigmento vermelho, meio magenta. Então, eles pintavam as estátuas. Eu tenho a não Senepe e a família, o homem mais escuro que a mulher mais clara que ele, sentada à esquerda dele e sentada ela forma um ângulo de 90 graus. As crianças eram adultos em miniatura, então eu vou pegar um adulto e vou miniaturizar ele. Então não tem, por exemplo, assim, a criança que nasce com aquele porongão grande, aquela cabeça enorme, inacreditável, parece, sei lá, uma cabeça do Giba. Não, eu tenho uma criança com uma cabecinha já de adulto, eu vou miniaturizando, assim, vou pegar um adulto e vou diminuir. E até mesmo a criança, o menino, ele é mais escuro que a mulher. É uma característica da pintura, da escultura egípcia. Temos agora o Pensador de Rodin, que não tem nada a ver com Grécia, mas enfim. Os gregos começaram com a escultura, que vai estimular depois os caras do Renascimento, o pessoal do realismo. A escultura grega é uma maravilha, né, galera? Dois períodos importantes da escultura grega, clássico e helenístico. O clássico eu tenho uma escultura mais poderosa, meio chata, deuses, né? Rígido, sorriso estoico, que é um sorriso contido. Mulher no clássico, impossível estar pelada, né? Então ela estava levemente vestida, ou com, sei lá, uma canga, uma coisa qualquer, mas dificilmente pelada. E a escultura do período clássico, ela era feita em unidades, não tinha, sei lá, escultura em dupla. Helenístico. É demais. Então tem dramaticidade, expressividade. Eu tenho uma escultura com um coleguinha no lado lutando. É uma coisa muito mais divertida. Então, eu tenho a torção da coluna vertebral. Então tem um cara mais torcido. Eu tenho um cara mais dramático. Eu tenho uma mulher peladaça. Resumindo, clássico. E agora helenístico. Notaram a diferença? Bastante, né? A arquitetura grega é dividida em 3 ordens. O que é a ordem grega? A ordem é um elemento do pilar, né? Então tem um pilar aqui, é um elemento do pilar que liga a parte superior, né? Geralmente um frontão triangular, aquela coisa Illuminati dos 3 pontos. Então eu tenho 3 ordens gregas principais. A ordem dórica é usada em templos de divindades masculinas. A ordem dórica, o capitel ele é quadrado, é um capitel simples. Lembrem, ele é simples que dá dó. Dórico. Então lembra como é que é o homem para se vestir? O homem é simples, o homem não usa chapéu, suspensório, colete. Em geral não usa. O homem é simples que dá dó. Então a ordem dórica usada em templos de divindades masculinas, como Zeus, Netuno, Hades, Poseidon.
Ordem jônica. Jônico é geralmente usado em templos de divindades femininas, como Afrodite, Hera, Artemis, Atena. Imagina ali a cocota. Como é que é a mulher para se vestir? Ela é joia. Lembrem, jônico, joia. A mulher bota uma joia. Ela tem as volutas que parecem seios, que parecem os cabelos das gregas aí. Eu tenho a ordem jônica, feminina. E a ordem coríntia é a vida louca da galera. Geralmente é mais usada na ordem coríntia em Roma, tanto masculino como feminino. Mais o masculino, mas tanto faz. Então existem os vasos gregos com grafismos gregos. Duas técnicas, maneira negra ou maneira vermelha e figura negra ou figura vermelha, que são técnicas de reprodução, de desenho no vaso ali, com grafismos, representando cenas do cotidiano, cenas mitológicas, cenas, né, da comédia da vida privada grega ali, aquela loucura toda, prostitutas, os caras morrendo, questão afetiva, tudo isso é representado nos vasos. Uma coisa interessante é que os gregos não eram retratistas, como os romanos. Professor, como assim? Então eu tenho aí o busto de Sócrates, o busto de Aristóteles, o busto de Platão, o busto é a escultura só do rosto aqui assim, ó. E eles não copiavam, eles não ficavam olhando o cara que assim, ó. Levanta mais o queixo, isso, bota a língua pra dentro, maravilhoso, morde os lábios, tá quase. Não, ele chegava a olhar, eu quero que tu faça uma estátua do Sócrates, aí lá, esculpia da cabeça dele. Então era um troço totalmente idealizado. Cocotos e cocotas, Roma. O que nós temos em Roma? Romanos. Roma, a escultura romana, ela, aí sim, eu tenho um retratismo, eu tenho um retrato fiel da vida. Então, se eu tenho um busto de Cômodos, Nero, provavelmente ele tinha aquela cara. Então eu tenho esculturas ali para valorizar aí a questão do império, enfim, a disseminação do poderio. Eu tenho esculturas com armaduras. Então, os gregos, peladaço. E ali eu tenho uma armadura ali. As esculturas eram pintadas, mas o pigmento foi saindo com o tempo. Então tem esculturas com símbolos de poder, o braço erguido, aquele comprimento romano aqui, que depois Hitler vai pegar aqui, Mussolini vai levantar um pouco mais para cima. No Brasil vai fazer Anauê, que é um comprimento brasileiro meio podre. Mas enfim, veio de Roma, né? Tem várias estradas, aquedutos, concreto, mas não é concreto armado, é concreto, enfim. Arco romano. O que é o arco romano? O arco romano, ele permite com que aquele... Por exemplo, na Grécia eu tinha um pilar lá do outro, lá do outro, lá do outro, lá do outro. O arco romano permite com que eu distribua melhor a tensão. Então, abre mais os templos, eu consigo transitar melhor por dentro. Outra grande contribuição para a arte feita pelos romanos é a estátua equestre. O cavalo surge na escultura. Antes o cavalo era uma coisa meio merda. Tipo, os egípcios tentaram fazer, os etruscos, mas caía aquelas porcaria. Agora os romanos fizeram com sucesso. Então sempre que uma coisa é feita pela primeira vez com sucesso, é importante. Então tem o poderoso Marco Aurélio montado em seu cavalo. Ele levanta a mão direita e o cavalo levanta a pata direita. Muitos dizem que cavalo morto, sei lá, esculpido com a pata levantada, são cavalos que foram mortos em batalhas. Mas podem ser tipo assim, ó, eu peço e vocês obedecem. O cavalo pode representar o povo também. O Coliseu, um dos maiores anfiteatros do mundo. Várias guerras, brigas, gladiadores. Se eu luto com um animal, tem um nome específico que é venatio. O cara lutando com um tigre, com um T-Rex, com um hipopótamo. Era uma coisa, uma sanguinareza, uma coisa horrível, né? Então, caiu aquele negócio ali, a madeira apodreceu devido às batalhas navais. Faziam até batalha naval ali dentro. Desse lado nós temos Jack Sparrow e desse David Jones lutando pela sua vida. Os navios, uma coisa... Deus do céu, que coisa... Eu tô na época errada. De Roma nós temos aí a Idade Média, com uma pintura totalmente voltada para a religião. Então tem uma tinta temperada, né, aglutinada, uma tinta de secagem rápida, uma tinta leve, superficial. A pintura tem como característica um olhar meio solene, então a santa tá lá com Jesus com cara de Osvaldo, né? Então eu não tenho uma preocupação com a proporção absolutamente nem, tipo, essa coisa dos nudes proibido, proporção, culto à forma, tudo que os gregos e os romanos conquistaram, o pessoal da Idade Média vai negar. Então tô lá pintando com a minha têmpera ali, fazer aquela tinta rápida ali, eu tenho uma mulher, uma santa, com um olhar solene, contido, uma tristeza velada, uma criancinha ali assim, com um braço maior que a perna, com uma cara de Osvaldo, uma cara de Joacir, já a criança já nasce com uma cara de velho. Então não tem uma preocupação no estudo da anatomia da criança, uma preocupação com a proporção do ombro da santa, não tem nada disso. É uma arte espiritualizada, eu tenho então uma ligação com o divino. Então eu vou dogmatizar as pessoas com aquela arte ali. Chega uma criancinha na igreja e diz, mamãe, o que é aquilo? Gente, é o Filho do Senhor, ele veio para nos salvar, é Jesus de Nazaré, o homem de Nazaré. É isso. Então eu vou lá, não tem essa coisa, eu não acredito em Deus, eu sou ateu, eu sou agnóstico.
Todo mundo acreditava, entendeu? Então era uma lavagem cerebral. Então a arte servia aos princípios, aos preceitos da igreja. Ela era para atrair os fiéis. Então, mosaicos ali, por exemplo, com cenas da Via Crucis, com cenas bíblicas. Então a criança não sabia, o povo analfabeto não sabia ler, mas ele olhava aquelas pinturas assim, agora eu acho que eu entendi. Então era uma pintura feita para isso. Então a arte servia à religião, servia à igreja, principalmente à igreja católica. Temos também iluminuras que mostram as torturas, vários tipos de tortura aí, como por exemplo a roda alta, que eu vou pegar uma pessoa, vou triturar ela e vou botar na entrada da cidade toda quebrada, parece um sanduíche. Então a pessoa era alimentada pelas pessoas, uma coisa bem horrível. E na iluminura não aparece expressão de sentimentos. A pessoa está lá torturada com a cara assim, ó, contida. Então é só para registrar o que acontecia. Então tem um registro de um cara que ficou mais ou menos 38 dias vivo. Né, e o pessoal nutrindo ele. Tem outra tortura também que é famosa, que é a pera. Então a pera vai ser introduzida na genitália da menina e vai ser aberta até o ânus. Outra tortura forte também, que é o despertador. A pessoa vai sentar em cima do negócio, tem que ficar aguentando aquilo ali, umas cordas amarradas. A pessoa confessa praticamente qualquer coisa. Dama de Nuremberg, ou a Dama de Ferro, também é um sarcófago que eu vou botar a pessoa ali dentro e vou botar umas adagas, só que em nenhum órgão vital. Então a pessoa sangra 3 dias, fica ali enclausurada no escuro, e depois quando é retirada as adagas, a pessoa já está morta mesmo, né? Sem comer, enfim, sem dormir. É um troço horrível. Então, torturas medievais também aparecem nas iluminuras, né? Nos registros da igreja ali, mas sem expressão nenhuma. É um desenho somente de registro. E depois da Idade Média, nós temos aí o gótico, né? Finalzinho da Idade Média eu tenho um gótico com as catedrais. Galera, aquelas catedrais são inacreditáveis. É uma verticalidade, é uma coisa inacreditável. É muito mais claro, né? A gente pensa em gótico, a gente pensa em uma coisa escura, uma coisa emo, eu sou gótico, é suave. Não, o gótico é uma coisa muito mais iluminada, tem a rosácea, tem o vitral. Tem vários elementos que possibilitam a entrada da luz. Então o românico, que é um estilo muito mais fechado, muito mais sombrio, paredes mais grossas, mais escuro, menos acesso. O gótico vai ter exatamente o contrário disso, é exatamente o oposto do românico. Então, verticalidade. Eu tenho vários elementos, como por exemplo o arco botante, que tem uma função estética e estrutural, que ele permite com que as paredes, eu consiga subir mais a igreja. Eu tenho uma parede mais leve, ela é mais fina. Eu tenho vários acessos para a galera poder entrar. Eu tenho um tímpano, que é um elemento, uma escultura que fica acima da porta. Então um dos elementos também é a gárgula. Qual é a função da gárgula? A gárgula é o demônio que fica fora da igreja. Entrem que aqui dentro vocês estão seguros, porque os demônios estão no lado de fora. Então para dar uma ideia de segurança e também de escoamento de água. Cocotos e cocotas, então basicamente a diferença do românico, da igreja românica para a gótica é o seguinte. O românico é mais escuro, o gótico é mais claro. O românico é mais pesado as paredes, o gótico é mais leve. O românico tem menos acesso, o gótico tem vários. O românico tem o arco romano, o gótico tem um arco gótico ou arco ogival. Cocotos e cocotas, vimos da pré-história ao gótico aí, como é que a arte se modifica ao longo da história, como é que essa coisa mais linda. Eu vou de um processo, vou para o outro, até chegar ao grande Romero Brito. Galera, Mundo Edu está com você aí, estamos chegando próximo da prova, boa sorte para vocês, vão estudando, larga um pouco aí a sessão da tarde, larga um pouco aí o PlayStation, larga um pouco os pôneis malditos e vamos estudar para garantir a nossa entrada na universidade. Vale a pena, galera, ter alguém na vida. Um beijo gostoso, fiquem bem e numa noite estranha. A gente se estranha e fica mal, desejo todas as inimigas vida longa.